Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a igreja celebra São Marcos, o evangelista São Marcos. E São Marcos, ele tem uma relação muito grande com São Pedro. Na verdade, ele fazia as traduções para São Pedro, né? Inclusive, alguns estudiosos, teólogos, né, dizem que o Evangelho segundo São Marcos, na verdade, é o Evangelho de São Pedro, porque São Pedro ditava, São Marcos escrevia. E a primeira leitura de hoje é justamente tirada da carta de São Pedro. E, gente, é uma leitura tão impactante que só a leitura desta carta, desse trecho da carta de São Pedro, já é um ensinamento muito grande. Se a gente sentar para meditar nesta palavra, rezar com essa palavra, já colheremos enormes frutos para a nossa vida cotidiana. Aqui São Pedro escreve para uma das igrejas, né? Ele envia esta carta para exortar os irmãos sobre como bem viver, como viver fraternalmente, como suportar as dores da caminhada. E eu vou ler aqui para vocês, porque essa carta ela é maravilhosa. Hoje, assim, quando eu li, meu Deus, já causou um impacto muito grande dentro do meu coração. Tomara que impacte também o seu, porque a palavra de Deus ela não só fala, ela grita. Ela, se a gente parar para ouvir direitinho o que Deus quer falar conosco, ela vai fazer grandes obras na nossa vida. Então, está em 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 5 ao 14. São Pedro começa dizendo: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Gente, só isso aqui já é para você rezar o dia inteiro com essa palavra e pedir o Espírito Santo de Deus que te dê este dom, que te conceda essa graça, que me conceda essa graça e esse dom, que é o dom da humildade. Como é difícil a gente se relacionar com as outras pessoas. Quem vive em comunidade, quem vive nas comunidades paroquiais, nos grupos das igrejas, a gente sabe muito bem como é difícil a convivência muitas vezes, a vida fraterna muitas vezes, né? Mas nós também vivemos em comunidade dentro das nossas casas. As nossas casas, a nossa família é uma pequena comunidade. E nós precisamos nos revestir de humildade nesse relacionamento, sabendo ouvir, sabendo conversar, sabendo dizer aquilo que está dentro de você, sem causar danos àquele que está ouvindo. Saber suportar a fraqueza do irmão, mas não só suportar no sentido de eu tenho que aguentar essa pessoa. Não. Suportar no sentido de dar suporte, de ajudar o irmão a vencer as suas debilidades, as suas fraquezas. Deus resiste ao soberbo, aquele que tem um olhar altivo, aquele que acha que não precisa de ninguém, aquele que acha que é superior a todos, aqueles que acham que são merecedores de tudo, de todos os aplausos, de todos os elogios. Em uma convivência fraterna, são coisas que não subsistem. O soberbo, ele inclusive acha que não precisa nem de Deus, ele acha que ele é autossuficiente. Por isso, nem o próprio Deus os suporta e resiste a quem tem esse tipo de atitude. Então, só aqui, gente, já é para você passar o dia inteiro rezando e refletindo. Eu passar o dia inteiro rezando e refletindo, pedindo a Deus a graça, né, de um coração manso, de um coração humilde, de um coração que acolhe, de um coração que escuta, de um coração que dá suporte, sobretudo, de um coração que ama. Mas não diz só isso. São Pedro ainda continua dizendo: rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Quem nos ensinou a nos rebaixar? O próprio Filho de Deus. Se rebaixou ao assumir a nossa natureza, se rebaixou ao servir a nós na sua humanidade, a servir aos seus discípulos, a lavar os pés dos discípulos, para nos ensinar também a nos rebaixar. Aquele que se faz pequeno, o próprio Deus se encarrega de fazer grande.
E é por isso que ele deu a Jesus o nome que está acima de todo o nome. Diante dele, todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, porque ele foi humilde, se rebaixou não só diante da poderosa mão de Deus, mas também diante de nós, criaturas, filhos, se rebaixou também. E aqui, São Pedro está nos ensinando que na convivência fraterna, nós também precisamos muitas vezes nos rebaixar e, sobretudo, nos rebaixar diante da poderosa mão de Deus, para não fazermos justiça quando muitas vezes nos sentimos injustiçados, mas esperar que o próprio Deus nos exalte. E São Pedro continua dizendo: lançai sobre ele a vossa preocupação. Nas nossas famílias, nas nossas convivências fraternas, no nosso trabalho, nós encontramos dificuldades de conviver em muitos ambientes. Mas nessa angústia, nessa preocupação, a quem nós devemos recorrer? A Deus. Lançar em Deus todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações, porque é Ele quem cuida de nós. São Pedro diz: é Ele quem cuida de vós. E aí, eu não vou ler a carta toda, meus irmãos, porque é muita coisa e eu já tenho que sair para o trabalho, né? Mas eu quis compartilhar isso com vocês porque ardeu muito no meu coração. São Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos. Sede sóbrio e vigilante. Aquele que está embriagado, e eu nem estou falando aqui de álcool, mas aquele que está embriagado porque está muito vislumbrado com as coisas que o mundo oferece. Está embriagado pelos prazeres da carne. Não percebe o agir de Deus, não percebe a Deus, não percebe as ciladas que o inimigo trama e prepara. A pessoa está fora de órbita, então está embriagada pelas coisas do mundo, não só pelas bebidas, mas embriagado, fora de órbita, sem observar as ciladas que o inimigo lança. E aí, por não observar, por estar fora de órbita, a gente muitas vezes acaba caindo nas ciladas do inimigo. E São Pedro nos conforta dizendo que nossos irmãos, todos passamos por isso. Precisamos resistir firmes na fé.